E o tema vai ser bacana porque ela vai poder falar sobre como é que as crianças, né, como é que os pais podem trabalhar com essa parte psíquica, na verdade, seria uma terapia familiar, né? Como ela é neuropsicopedagoga, então ela tem bastante informações que podem interessar vocês aí, que tem família, que tem crianças, que tem um pessoal confinado e não sabe muito como lidar com a situação, onde tudo está parecendo meio trevoso, né? Então é só aguardar mais uns minutinhos que o papo vai valer a pena. Tá bom, Nivaldo? Tá bom, Ragusta? Tá bom, Fernanda? Não melhorou? Melhorou um pouco já melhorou, já melhorou. Tá. Então, Lia, vamos começar então do começo aí. Como eu estava falando para o pessoal, é importante a gente aproveitar esse tempo de quarentena para fazer uma reflexão aí, colocar os pingos nos is, né, nesse sentido de como lidar com essa situação que vem crescendo, vem assolando, vem temendo o pessoal e como é que as crianças estão se comportando com esse ambiente também, né? O que você pode trazer para a gente de informação bacana aí? Oi, Fre. Oi, pessoal. Não sei quantos estão convidados porque eu não vi, mas oi para todo mundo. Tá chegando gente Devagar, aqui. devagar eu vou me adequando aqui com essas tecnologias, porque isso é uma coisa nova para nós, né? Você sabe. Agora que a quarentena mudou, é que o pessoal tá fazendo mais vídeos e tal. Eu mesma não sabia fazer nenhum, né? Mas é É, isso. Eu tenho atendido algumas pessoas que estão me pedindo realmente algumas informações, né, e opiniões sobre o que está acontecendo com as crianças, porque não só com as crianças, mas com os adultos também, mas as crianças mais. Então, o que eu sinto é que elas estão entrando numa onda um pouco ligada ao pânico e à ansiedade também. E elas ficam realmente numa situação onde não tem muito o que fazer, porque os pais não têm informação, né, Fred? Eles não têm. Por exemplo, o que é, fazer com as crianças dentro de casa? Não, eles não têm o que fazer, porque eles não têm formação pedagógica, né? Então, a escola também não está trabalhando essa parte com eles. Veja que muitas escolas agora deram férias para as crianças porque não sabem fazer um vídeo à distância, que é por EAD que a gente fala. Eles não têm essa técnica pedagógica, então, não sabendo atrair esse público que está acostumado com tablet, com jogo, que é super é mais sedutor, né? Essa linguagem dos jogos e tudo mais. Então eles não sabem lidar com isso, né? Então fica muito xoxo, fica xoxa as aulas por EAD com os professores que não têm esse tipo de informação. E aí acaba destruindo um pouco de afetividade que às vezes alguém tem com a escola e em casa a mesma coisa também não sabe. Então, assim, a primeira coisa que eu digo para quem está assistindo aí é que vocês precisam sempre ter em mente que o corpo fala com o resto todo do cérebro. Então, precisa trabalhar a parte motora, principalmente, tá? Sempre, muito isso. E a parte motora você pode fazer à base de alguns jogos também, mas não somente isso, jogos que façam o corpo mexer e suar, tá? Não adianta nada só você mexer, tem que suar também, entende? Se ele não ah, tá. sua, você não consegue fabricar um nível hormonal suficiente para ter os hormônios do bem-estar, tá? Então você Hum, tem que mexer bastante, tem que suar, tem que mexer a camisa, né? É suar a camisa realmente. Depois que você tiver feito isso, principalmente com pessoas muito ansiosas, Fred, isso vale para adulto, criança, velho, qualquer idade, tá? Isso vale para tudo nessa vida. Então, o que eu acho que é bacana a gente ter em mente é exatamente isso, que você precisa mexer a parte motora, mas se a pessoa for muito ansiosa, você precisa dar um momento de meia hora, pelo menos, com bastante suor, para depois fazer uma atividade mental, tá? Senão, não corresponde. tem que Isso suar a para camisa, fazer tem que gastar energia primeiro, né? precisa gastar. Então, tá muito ansioso, tá com angústia, não sabe por quê, não tem uma motivação. Tem que procurar fazer pelo menos uma meia hora de suor, tá? Vai andar de bicicleta, joga uma bola, sei lá, faz um exercício que realmente mexa e que sua.
Aí depois você vai fazer também, você pode fazer. É que não dá para falar aqui no ar, mas tem o relaxamento progressivo, que é uma pré-hipnose que você pode fazer, mas você pode fazer uma meditação, que essa é a mais simples. Então, tem muita gente, Fred, que não gosta de tomar ansiolítico, né? Porque ele vicia. Infelizmente, Uhum, ele é realmente vicia, verdade. né? Mas para quem não gosta, pode fazer uso de um outro tipo de ansiolítico, que esse é mais natural, mas esse você tem que fazer mais vezes, infelizmente, porque ele não dura tanto tempo assim, né? Porque o cérebro sabota a gente. Daqui a pouco que você está mais aliviado, você vai pensar no outro problema, já começa aquele estado de ansiedade que joga cortisol demais no seu organismo, e isso tudo vai danificando muitas coisas, né? Isso não é legal. Então, o que você pode fazer? Você pode sentar acomodado em qualquer lugar. É uma meditação que é chata? Não, porque meditação costuma ser muito chata. As pessoas não têm noção do cérebro delas e do comando que elas podem dar para ele. Geralmente, o cérebro domina as pessoas, não as pessoas dominam ele. Então, isso é provado já, você sabe disso, né? E então, as pessoas estão lá fazendo meditação, aquela meditação chata, mas estão pensando o que vão fazer amanhã, no que está acontecendo, que problema tem que resolver. Mesma coisa com as tais orações, né? Estão lá de joelhos falando tal, daqui a pouco se lembra da comida que está no fogo, do não sei o que lá. Não tem, sabe, uma É, não funciona consciência, desse jeito. não funciona. Então, o que você pode fazer é sentar acomodadamente em qualquer lugar ou deitar, o que ficar melhor cômodo para cada um. Eu estou falando para qualquer idade, tá? Outra coisa que a gente precisa acabar é com o mito de que o psicopedagogo ele só cuida de criança. Não, ele não cuida só de criança. Ele cuida de jovens, adultos, senhores, terceira idade. A gente faz bastante estímulo neurológico para as pessoas de terceira idade também, gente. Não achem que psicopedagogo é só para criança, porque isso não é real, tá? Então, lógico, eles direcionam mais para as primeiras fases, onde você vai ser melhor estimulado, né? Porque é ali que começa tudo. Mas não somente isso, as outras pessoas também precisam de estímulo em qualquer idade, né? Principalmente se você já teve uma doença, ou um AVC, seja lá o que for, mas isso já é uma história. Agora, voltando para a parte da meditação, o que você vai fazer? É uma meditação com números. Você precisa colocar um número na mente junto com o pensamento, porque assim o cérebro vai se concentrar no número e vai abaixar o nível de pensamento. Ele vai praticamente parar de pensar, porque ele vai ter que se focar no número. Então, essa é a ideia. Você vai respirar, inspirar, né? Você pode inspirar contando 3 tempos, mas 3 tempos devagar, tá? Não pode ser 1, 2, 3. Isso é tudo mental que você vai fazer. Você vai fechar os olhos, vai puxar o ar e vai contar. Em 3 tempos, você vai ter que puxar o ar e parar. Sentir que você encheu o teu pulmão, tá? Então, fica... Encheu. Segura isso durante 3 tempos de novo. Agora você vai soltar em 3. Segura sem nada, 3 tempos de novo. É, eu já vi essa meditação. Isso parece que realmente não é eficiente, sim, essa história aí. Sim, tudo que você põe dois, três comandos no mesmo pensamento, você tem a tendência de baixar os pensamentos, de limpar a mente. Então, enquanto você está contando mentalmente, você não está pensando em mais nada. Aí você vai entender que você vai baixar a tua ansiedade. Como que você vai fazer isso uma vez só? Não, são 4 exercícios, não pode esquecer disso. Então é inspirar, segurar, expirar e segurar sem ar, tá? Então você vai fazer isso umas 10 vezes, pelo menos. Os mais ansiosos precisam fazer mais. No final desses exercícios, você vai ficar meio lesado, você vai ficar mais indisposto, um pouco mais preguiçoso, alguns até sonado. E isso é bom, sinal de que funcionou, tá? Então, precisa fazer isso várias vezes por dia. Não precisa falar para ninguém. Até no banco do ônibus dá para fazer isso, porque você só vai fazer um processo de contagem mental. Só isso que você precisa fazer.
Não precisa contar em voz alta, nada. Eu ensino isso para as pessoas, Fred. Os adolescentes também que estão numa prova, que estão no Enem, você entendeu? Porque eles estão com um nível de ansiedade lá em cima. Aí as pessoas falam, não, come um chocolate para dar uma energia. Lógico, ele já está com ansiedade. Comer o chocolate vai lá para as alturas, entendeu? Alimenta, mas detona também. Então, não é a melhor Ah, tá. maneira de solucionar. Não é. Então, façam. Essa meditação é uma, tá? Dá para fazer isso com as crianças numa sessão de imaginação, por exemplo. Tá? Todo adulto tem capacidade de fazer isso. Com um parente, com um filho, seja lá quem for. E os próprios adultos também têm capacidade. Depois que você fez tudo isso, para as pessoas bem elétricas, né? Você vai partir para a questão motora, que aí sim você vai poder fazer um motor associado com mental. Então você pode fazer várias coisas. Olha, para quem tem bastante problema com memória de trabalho, Fred, é toda a memória que você precisa para resolver problemas cotidianos. Ai, o que vou fazer hoje de comida? Linguiça ou salada? Puxa, estão precisando, o banco está me solicitando que eu faça um, um, um certo trâmite e tem que ser agora, porque eu já estou lá e está me pedindo. Como eu vou falar para eles que eu não quero ou que se eu quero? O que eu vou decidir? Olha, eu estou em dúvida entre, sei lá, eu tenho uma pessoa precisando de mim que acabou de sofrer um acidente. O que eu faço? Né? Então, isso é memória de trabalho. É o que você vai fazer em curto prazo de tempo, uma resposta boa, né? Pelo menos razoável. Então, essa memória de trabalho, você pode trabalhar ela fazendo esse jogo aqui também, que chama Torre de Hanoi. Olha, tá vendo? É uma torre que tem várias peças circulares, né? E que são três torres, olha. Então, o que que implica isso aqui? Isso aqui, na verdade, é um teste, né, Fred? A gente usa como jogo para disfarçar. Mas, na verdade, é um Hum. teste. A probabilidade do cara fazer isso aqui na primeira vez é bem difícil, a não ser que ele tenha bastante discernimento e seja uma criança um pouco mais velha. Mas até Mas o qual que é o adulto tem fundamento? problema. O fundamento é, você vai tirar essa torre que já está feita e você vai colocar nas outras duas que estão vazias, de modo que você vai ter que fazer a mesma torre que está aqui, em ordem crescente, ou seja, aliás, decrescente, né? Do maior para o menor, você vai ter que usar as outras duas torres para fazer isso. Como? Tem regra. Você nunca vai poder mexer nas peças de forma que a peça menor fique em cima de uma maior. Então, por exemplo, você não pode fazer isso aqui, ó. Mudar esse para cá e mudar esse para cá. Não. Por quê? Porque a maior está em cima da menor. Isso não é regra daqui desse jogo, não pode. Então você tem que tirar isso daqui e pensar: como eu vou fazer para esse aqui mudar de lugar? Então eu vou usar este nesta outra torre e vou passar este para cá. Olha lá. Aí eu vou ter que fazer isso com tudo isso daqui. Vai chegar uma hora onde eu não vou ter espaço, o meu cérebro vai pensar isso em um momento que eu não vou ter espaço para colocar essas outras, por exemplo, que já estiverem aqui, ó. Tá? Vou dar um exemplo. Então, como é que eu posso estar mudando isso? Ó, aqui tem uma maior, aqui uma menor e aqui a maior de todas. Eu posso jogar essa para cá e essa menor para cá, porque eu quero mudar essa de lugar. Parece confuso, mas não é. Depois que você pega a manha, ó, você joga essa para cá, põe essa para cá. Entende? E aí você vai tirando toda essa torre daqui, botando ou aqui todinha ela de novo, ou aqui. Ah, Então, mas qual. isso Tá, aqui, mas isso aí reflete o quê do sujeito? Isso aí é para isso é fazer memória pensar de mesmo? trabalho. É memória de trabalho Hum. dele. Quando ele tá boa, ele não consegue fazer isso. Ele vai ficar tentando, tentando. Tem paciente meu que demora 3 sessões para fazer isso. Nossa. Então, aí quando a memória de trabalho dele não tá boa, a ponto dele realmente não conseguir, aí você vai ter que pedir outros exames, porque aí tem mais coisas envolvidas, entende? Então, nós que somos mais, não temos patologias de nível difícil,
o que a gente deve ter é o que todo mundo tem, né? Algumas neuroses só e provavelmente é só. Mas outros que têm coisas mais acentuadas e piores vai ter que mexer pedindo exames e tudo mais. Mas isso daqui também ajuda você a a desenvolver esse tipo de memória que eu estou te falando. Você vai ter que ficar pensando em como você vai solucionar aquele problema e você tem que realmente resolver. Entendeu? Não ficou claro? Não, para mim tudo bem. Se a pessoa também tiver alguma Então, dúvida e quiser compartilhar aí das suas dúvidas, por favor. Bom, mas é, tem e o que outros mais você jogos tem? também. Tem outros jogos também que vão te ajudar. Então, eu tenho uma coleção aqui que dá para toda a família jogar, que chama-se. Peraí, deixa eu pegar aqui. Chama-se Trocando de Papéis. Olha, são cards que tem uns que você não vai poder jogar com a sua família porque são cartas que têm perguntas muito pessoais e de cunho familiar. Ou seja, a pessoa não vai falar isso para a própria família. Né? A ideia é você falar sobre a sua afetividade, porque isso também comanda uma série de questões que daqui a pouco eu falo. Mas o trocando de papéis é legal porque você vai se colocar no lugar de alguém. Então, cada card tem uma pessoa que você vai ser. É como se fosse um teatrinho. Então, aí você tirou uma Hum, carta, aí você vai ser a irmã do meio da criança. Tá? Ela é criança, mas vai ser a irmã do meio de alguém. E aí ela tá falando assim, às vezes parece que sou invisível. Qual a solução para isso? Aí você pergunta para a pessoa. Né? Então, ela vai ter que te dar respostas. As primeiras 10 cartas, você pode não cronometrar o horário, mas depois você pode colocar 1 minuto para cada resposta. Você tem que acionar a rapidez nele. Não pode ficar lesado esperando, hum, não sei o que fazer, entende? Então, entendi. Esse jogo aí é mais, bom, toda a família pode ser jogar, porque aí tem irmão, a criança pode assumir o papel de mãe, por exemplo, de pai? pode também. Só que é quase uma constelação familiar. Só que ele pede soluções em curto prazo. Hum, Entendeu? Então, é bom também isso. Depois você tem agora, qualquer um pode pegar vários temas para fazer histórias, né? Tentar criatividade também, porque sem criatividade não desenvolve muita coisa, viu? A criatividade está ligado à memória de trabalho. E quanto mais criativo você mais respostas para várias coisas você vai encontrar facilmente, entendeu? Então, gente que não desenvolveu isso mais cedo vai ter problema com isso mais tarde. uhum, Então, você não desenvolveu. Por que, que a gente fala aqui que o psicopedagogo cuida de criança? Porque é do 0 aos 3 que você tem 60 milhões de neurônios a mais para poder criar conexões novas. Depois dos 3 aos 6 anos, você vai jogar fora o que não foi aproveitado, o que é uma pena. hum, Porque você podia aproveitar, sei lá, pelo menos 30% do que você tem a mais do que nós, adultos, você pode aproveitar enquanto você está do 0 aos 3. Mas até aí os pais precisam entender que tem muita coisa que eles precisam fazer para que isso se desenvolva. É como se o seu cérebro fosse uma árvore e ele tivesse que ter vários galhos, sabe? Então, do 0 aos 3, ele vai ramificando vários galhos. Cada galho é uma coisa. Então, desde a barriga da mãe, o galho já pode ser, tá começando já a funcionar. Então, você como? A mãe pode ouvir uma ópera, mesmo que ela não goste, tá? Precisa ouvir de tudo. Música clássica, ah, pode ouvir música em outros idiomas, em espanhol, francês, português, alemão, tudo, tudo. Filme, mesma coisa, todos os tipos de filme, porque a sensibilidade da mãe também tem a ver com o que o feto sente. Isso também está hum, ligado. Mas principalmente pelo ouvido, né? Que quando ele já está prestes a nascer, ele já está desenvolvendo praticamente tudo relacionado ao que ele está ouvindo lá. Você até falou de playlists, né? Numa outra live lá, eu não lembro, é não sobre sei quando. música. Isso, não lembro quando foi, mas você falou. Isso daí é Uhum, legal, porque a mãe também pode fazer o playlist, mas bem variado, não pode ficar igualando, não. Tá? Então faz uma música
flamenca, depois põe uma música, sei lá, medieval, sabe? Põe outra música. Você tem que pôr coisas variadas, porque ele tem que abrir esses canais, esses galhos, né? Ele vai ter que poder fazer os ramos ali. Então, o que que é isso? É quando ele vivencia. As pessoas, quando nascem, elas não têm memória ainda. Por quê? Porque é a retina que faz você ter memória, Ah, entendeu? é? Então, você nasce Ah, porque você começa a ver o mundo, né? Aliás, a criança já vai ter uma série de coisas que são ruins para ela acostumar, né? Que é respirar pelo pulmão, que isso arde um pouco no começo, porque até então ela era alimentada pelo cordão umbilical, né? E aí depois tem toda uma renovação de como vou sobreviver, né? Aí a fome já tem que ser falada de uma forma diferente, porque ela não sabe falar ainda. A única coisa que ela sabe expressar é o choro e o riso, né? É uma coisa que pode até irritar muita gente, mas é uma forma de linguagem que ela tem que é única para ela ainda. Então, à medida que ela for enxergando, e note que demora para enxergar, viu, Fred? Porque os bebês só enxergam um pouquinho de foco quando você fica 20 centímetros perto dele. ah, é? E se tiver mais longe, não enxerga? Não, só borrões. Ah, E uma coisa que eu acho até interessante falar é que você precisa ter cores bem fortes, sabe? Então, por exemplo, verdão, amarelão, vermelhão. Essas três são as que mais ele consegue identificar. O resto não muito. Nos primeiros anos de vida dele, nos primeiros dias, né? Então você precisa colocar roupas assim bem chamativas, porque eles se encantam com a coisa forte, entendeu? Então quanto mais forte for, mais fácil dele identificar. então quer Careta, se dizer, você quiser. fazer Oi? um quarto azul bebê, por exemplo, ou rosa claro, eles não vão nem perceber que cor tem ali, né? Não, não vão. Principalmente porque está longe, só tem borrão, entendeu? Uhum. Aí, à medida que vai envelhecendo, aí sim que vai conseguindo se focar. Mas no primeiro ano, principalmente, você tem que se aproximar uns 20 centímetros para ele poder ter mais ou menos uma feição de quem você é. Para saber os seus Tá. olhos, né? Hum. Então, isso é bem, bem bacana, assim. Agora, então, e depois vem a questão depois da memória, né, que a gente fala na retina, você passa por outros processos também de respiração e tudo mais. Então, até isso se normalizar um pouco, vai passar aí uns 8 meses, 6, né? Depois que Hum. ele começa realmente a fazer, mas mesmo assim, tudo que ele ouve, ele relaciona com essas cores que ele já vê, né? Que eu te falei que são bem fortes. Relaciona os sons, dos tons das vozes, entendeu? Então, quanto mais perto você chega, ele já sabe identificar um pouco quem é você, quem é sua avó, o pai, a mãe, entende? Então, isso já dá para perceber. Depois que isso já se desenvolveu melhor, um pouquinho mais para frente, não demora tanto assim. Aí sim, você já pode começar a fazer com que ele assista coisas, né? Então, veja por ele mesmo a própria televisão, o rádio, deixa ligado, mas deixa sempre em estações diferentes, ora com jornalismo, ora com. Ele não se incomoda com barulho. As pessoas acham que bebê se incomoda com tudo. Ele não se incomoda com nada. Porque quando você está dentro da barriga da mãe, o coração dela, quando chega no útero, é a mesma coisa que um carro esportivo fazendo um ronco, Escuta, entendeu? agora com essa questão toda das pessoas presas dentro de casa e tudo, estão ansiosas, depressivas e tal, se elas estiverem grávidas, por exemplo, tem algum exercício que pode tranquilizar o bebê ou não passar esse medo para ele ou não ser muito evidente ao pânico que ela pode ter com relação à própria violência doméstica ou coisa do gênero? Não, os bebês nem estão com consciência sobre o que está acontecendo. Quem está mais são as crianças mais velhas, né? A partir dos 4 É, anos e meio, 5, mas elas já, sofrem, né, já quando elas sentem. elas sofrem, mas eu acho que as mais velhas sofrem mais. Tanto que eu tenho visto crianças mais velhas, tipo 9 anos, 7, já falando sobre morte, para onde eu vou, será que é legal lá, Ah, é? como é que é? Uhum. Eles ficam se perguntando, minha família vai?
quem mais vai? Eu vou sozinho, sabe? Então Caramba. é um tabu ainda essa questão da morte. Os pais não falam sobre isso. Aliás, ninguém fala, né? E isso é uma coisa que parece que nunca vai estar perto da gente, nunca vai acontecer, né? Aí É. quando acontece com alguém, as pessoas vão, tal, mas as crianças não estão nem aí. Você vê isso num velório, é muito nítido. Elas não estão nem aí, porque elas acham que isso não vai acontecer com elas nem com a família delas, porque os pais nunca falaram sobre isso. Então, Hum, precisa falar que nada tem controle, sim, que a vida é uma haste sem controle, mas que não é por isso que as pessoas vão pensar na morte o tempo todo, mas ela existe, sim. Lógico que você não vai falar isso de uma maneira brusca, né? Porque senão ela pode ficar neurótica pensando na falta que a família faz, porque as crianças elas têm um medo da morte, mas não porque elas vão morrer no começo. Elas têm medo que os pais faltem, porque elas não vão sobreviver, entendeu? Então, hum. no começo, elas pensam na família, não nelas. Depois, quando vão ficando mais velhas, elas se questionam se elas também vão. Mas isso tudo, só quando tem um problema, como a gente está vivendo, ou quando elas estão no velório, ou quando a família é muito consciente e conversa sobre isso em casa, entendeu? Do contrário, ninguém fala isso. Ninguém fala na escola, ninguém fala na família. O cara não vai chegar pra mim. Aí quando vem desse jeito que eu tô te falando, É, com certeza. entendeu? Você tem fone de ouvido fácil perto de você aí? Não. É, porque a tua voz às vezes ela fica longe, fica meio distante, depois ela volta de novo, acho que é por causa da internet. E o fone ele ajuda a passar uma sonoridade melhor, mas tudo bem, agora como você não providenciou, tudo bem. Então, aqui tem É. até a Augusta falando que ela tinha muito medo de morrer também, né, Augusta? A Eu Augusta é pensava uma muito nisso, adulta. ela fala. É Hã? adulta. Ela é adulta. Augusta, acho que sim, ela está participando da conversa aqui agora. Ah, E ela não, disse que eu acho que é o Rafael. É o Rafa. Dá um ok se for. Eu acho que é o Augusta, Rafael. Augusta. Não, não sei. Não tô não é enxergando sem o Rafael não, óculos, porque aqui não é mas eu acho Rafael não. se for ele é um menino de 23 anos. Sim, todo mundo tem medo de morrer, porque está ligado ao inconsciente da gente, né? A gente faz de tudo para protelar esse Ah, é pensamento. ele sim, ele fala que é o Rafael sim. Ó. Oi, Rafinha, tudo bom? Um beijão para você, para sua mãe, tá? Então, isso aí, Rafinha, é típico de gente bastante ansiosa, viu? Medo, ansiedade tem a ver com medos, né? É nome bonito para medos, acho que eu até te contei isso. Então a gente acaba ficando com medo de morrer, por quê? Porque na verdade nós temos três cérebros. Parece que a gente tem um só, né? Mas é uma maneira de dizer. Então o inconsciente fica deixando tudo lá que causa mais dor. Aí o intermediário fala assim: ah, vamos agora deixar esse pensamento que foi doloroso para essa pessoa e para o consciente, acho que agora dá. Aí o consciente fala: não, ainda não, mantém ele aí, né? Daí isso ainda causa dor para ele, não sabe lidar com isso aí não. Então, é um jogo de empurra o tempo inteiro. Essa briga fica constantemente, o tempo todo dentro da gente. E muitos pensamentos se mantêm ainda nessa caixa de Pandora, que é o inconsciente. Por isso que é bom você fazer uma hipnose, independentemente de com quem vai ser, que seja uma pessoa experiente, tá? Mas você precisa fazer, sim, que eu acho que isso é um gatilho também que você pode ter. Acho que você não tem mais hoje esse medo da morte, né? Eu acredito. Deve ter passado. Quanto mais velho a gente vai ficando, a gente vai se deparando com outras realidades e chegando a alguma conclusão, não tão horripilante quanto a gente é mais jovem. Mas a gente acaba entendendo que isso não tem controle, mas que demore um pouco para chegar. A gente sempre reza por isso, né? Então, hoje não tenho, tudo passa, à medida que vai envelhecendo, vai passando, Fred. Graças a Deus, né? É. Passando no sentido de não ser tão horrível, né? A gente vai formulando esse pensamento de uma melhor maneira. A Marlica diz, oi, Roseli. Oi, tudo bem? Ah, eu conheço ela também. Ela é uma professora de uma escola que eu fui atender uma menina que a gente sabe que tem alguns problemas e eu não posso revelar o nome, mas
é uma criança em comum para mim e para ela, né? E eu fiz amizade com ela justamente porque fui lá na escola e aí a gente manteve um link aí. Legal, hein? Obrigada. É E isso aí, aí. então, é isso Agora, aí, Fred. Agora, a gente estava falando de uma outra questão que agora eu não me recordo. Ai, perdão. Desculpa. então, eu estava te perguntando a respeito essa pandemia que faz com que as pessoas se convivam mais, se tolerem mais, né? A gente tem Aham. mais registros de violência doméstica, violência à criança, abuso sexual, tudo agora com mais intensidade, porque agora as pessoas estão mais confinadas, né? O, a sua, os seus estudos aí, que com certeza... Boa tarde, Marlica. Você já sabe muito bem o quanto de estrago se tem a partir de um momento confinado como esse, não só psíquico, com a família, mas o que estrago a criança pode ter se ela continuar sendo abusada, se ela continuar vendo a violência dentro de casa, enfim, né? Você tem Nossa. alguma dica, alguma coisa que pode ser útil para esse momento, para o pessoal conseguir passar pelo deserto com alguma mala de primeiros socorros em mãos aí? Isso é uma questão bem complicada, Fred, porque geralmente o abusador, ele não revela esse lado dele. Ele disfarça bem, Claro. sabe? E quanto mais jovem é a criança, mais amedrontada ela vai ficar por saber que ele vai ameaçar. De alguma maneira, se ela conte qualquer coisa, ela tá lascada. Então, ela vai tentar manter isso, mas ela tem como demonstrar isso. Ela fica reclusa, o comportamento dela muda radicalmente, ela fica muito distante das pessoas, fica mais agressiva, entendeu? Então, isso tudo as pessoas precisam tomar cuidado. Quando muda muito, tudo que muda muito drasticamente, precisa prestar muita atenção. E se continuar isso por mais de 6 meses, isso já é patológico, entendeu? Então, precisa procurar um especialista, porque aí existe angu nesse caroço. Agora, dá para puxar respostas através de desenhos, sabe? Através de coisas que você pode fazer com argila, elas vão dar uma resposta nisso. De coisas muito pesadas, de coisas muito sólidas, cores muito pesadas, entende? Geralmente Uhum. elas desenham sempre o familiar bem mais afastado delas quando tem um problema, entendeu? Então você pede para E as desenhar uma cores também, família. né? Sim, E as as cores cores do mudam desenho muito. também, né? Até a localização de cada um fala. Tudo fala, Fred. Linha de solo, sabe? Tudo fala. Se faz linha de solo, se aproveita a linha da folha, se faz as pessoas na parte superior e não inferior, se faz mais no centro, entende? Então tudo isso você Uhum. precisa olhar com mais cuidado. Agora, se você pedir para qualquer um desenhar uma família, ele vai desenhar ele no meio dos pais. Geralmente é o que fazem quando tem uma boa afetividade. Quando não tem, você pede para desenhar a família. O abusador vai estar lá por último, e às vezes nem vai estar. Entende? Então, porque isso vai ser constante, não é só um desenho que vai revelar isso, são vários, entendeu? Então você pega uma Hum. coleção dele, você vê que o cara nunca tá. Então as pessoas também precisam ficar de butuca nessas coisas, porque o desenho, ele também é terapêutico, não É é revelador, né? muito, não é só uma coisa. Crianças que fazem sempre o mesmo desenho também é uma questão reveladora. Geralmente os autistas fazem isso, né? Sempre do mesmo jeito, mesmo desenho, a mesma característica. Isso é batata, Fred. Isso vai fazer Ah, é? sempre igual, sim. Ele gosta de fazer uma nave com duas nuvens, com uma casa embaixo. Inclusive, eu estou atendendo uma criança que faz muito isso, mas ele também é autista. Aí ele repete, na outra vez eu falo, agora você vai ter que mudar um elemento no desenho. Ele muda um elementinho desse tamanho, mas o resto ele copia tudo de novo na mente dele. Faz tudo. Hum. Aí, de novo, na outra sessão, mesma coisa. Então, sempre vai repetir, sempre repete. Então, muita repeteco também não é bom, precisa prestar atenção. Mas eu acho que as pessoas precisam saber mais é que tudo revela uma terapia quanto mais jovem você é. Então, o lúdico não é só lúdico, ele também é revelador. Presta um pouco mais atenção, né? Às vezes tem tensão no que você pede. Às vezes a pessoa faz muito assim, ó, sabe? Isso já diz o grau de ansiedade que ela tem, de desconforto de fazer aquilo. Por quê? Porque está ligado a algum gatilho. Você não sabe qual é, mas tem que puxar. Ali é o momento. E também tem a questão do Hum. reforçador, né, que a gente fala.
Então, se você... Ontem mesmo eu estava num sítio de uma pessoa conhecida, familiar da gente. Você viu que eu te mandei até a foto, né? Então, Uhum. e lá tem uma criança de 3 anos, só que ela ainda está trabalhando com esses estímulos reforçadores. A gente usa muito isso no autista, que a gente chama de ABA, né? Uma técnica usada para reforçar o positivo a ponto da criança se desenvolver cada vez mais a partir daquela resposta que foi correta, entendeu? Então eu vi que o pai dessa menina, ele oferecia coisas sem estar nos momentos de nada, só por oferecer. E aí ele falou assim para mim, dá esse sorvete para ela tem 3 anos. Eu falei, não, eu não vou dar, porque eu trabalho com alimento reforçador, mesmo que seja de um familiar, você precisa estimular isso, né? Isso é automático da gente já, né? Pelo menos para mim. Então, aí ele me olhou até meio estranho assim, mas ele acabou aceitando. Por quê? Porque a menina tem um comportamento de uma menina que ainda é o centro das atenções e tudo mais. É ruim isso, é bom? É o jeito dos pais, não vou criticar. Mas ela tem uma coisa mais, né, de chamar atenção e tudo mais. Então, quando você pede um elemento reforçador, e você fala assim, olha, vamos recortar no pontilhado que está aqui. Ela recorta. Mas aí tem um momento que ela vai errar. Aí você fala, não, não, não. Aí ela já fica arisca. Por quê? Ela já foi contrariada porque achou que vai ser punida pelo erro que estava acontecendo. E não tem nada a ver, né? É que ela pensou que talvez já tivesse tido isso antes. E aí ela fica enfesada e fala, não, não quero fazer mais. Aí começa a fazer birra e tudo mais. Aí você fala, não, você consegue. Faz, eu tô esperando você conseguir. Então, assim, aí ela foi e fez. Quando ela acabou de fazer, aí você dá um elemento reforçador. Ou geralmente ele é uma figurinha, ou é um comestível, ou é um brinquedinho, qualquer coisa assim, entendeu? Mas você tem que fazer isso na hora, porque se passar mais alguma coisa e aí tiver uma birra e você der o elemento reforçador, ele vira negativo. Aí ela vai sempre fazer a mesma birra para você, entendeu? Então, por exemplo, os pais estão conversando. Aí você fala, espera um pouco porque a mamãe está conversando. Depois a gente conversa. E ponto. E aí ela começa de novo. Você está falando com outro adulto, ela vai lá e cutuca, ela vai lá e cutuca. Aí você só olha para ela, ela vai entender. Depois que você terminar de falar o que você tem que falar com alguém, você olha para ela e fala, o que você queria me contar? E aí você dá atenção e faz alguma atividade com ela, ela vai entender. Isso é um elemento reforçador. A gente não dá valor para isso, Fred, mas por isso que as pessoas ficam, elas ficam manipuladoras, controladoras, porque o elemento reforçador foi isso daí. Hum. Entendeu? Então, em vez de você, na hora de reforçar, que é a hora certa de chamar atenção, ou de oferecer alguma coisa pela coisa legal que foi feita, não, você fez pela errada que foi logo em seguida. Então ela começa a entender que o controlar é mais fácil, que isso é positivo para ela, porque foi aí que você reforçou, entendeu? Tá, a Marlica teve uma pergunta para você. Tem uma pergunta aqui dizendo a partir de que idade podemos dar limites para a criança? Depois eu falo do Rafael, que também tem uma pergunta para você. Tá. Qual a idade para você dar limites para as crianças aí? Ai, ai. Então, limite para a partir de que idade, né? Eu tô lendo aqui. Tá. Ô, Má, não tem limite, porque você aprende por imitação, né? Então, desde quando você nasce, você está imitando o seu pai, a sua mãe, a sua família, né? É um modelo parental que se repete. Então, os pais é que precisam ter essa consciência do que fazer de correto para que isso uma, vire um hábito para aquela criança, né? Então, ela vai começar a ter isso como correto. Aí começam-se os valores, né? Que a gente está, no fundo, está falando sobre isso também. Então não tem uma data assim de falar assim, nossa, a partir de que idade? Ai, com 10? Não. Eu acho que não há limites. Tem o posicionamento familiar de modelos parentais, né? Você aprende por imitação. Então, se seu pai for um cara desorganizado, chega em casa, joga as coisas para tudo quanto é lado, não tem regra para comer, não tem horário, nunca come na mesa com as crianças, entendeu? Isso já é algo bem negativo para aquela família desenvolver
o que é certo e o que é errado, né? No sentido de que o que é positivo e negativo para eles, entendeu? Então você já está Uhum. desenvolvendo de qualquer jeito tá bom, não precisa valorizar as pessoas, né? Comendo cada um num canto tá tudo certo, o importante é comer, não é a companhia, entende? Então isso é errado. Então é o que você faz como adulto é que vai propagar para aquelas pessoas que são crianças ainda o que tipo de limites e o que são limites para eles, justamente na cópia do modelo parental. Lógico, pode ser que eles nasçam com algum problema, alguma patologia que não tenha muito esse discernimento de será que eu posso continuar enchendo o saco dos meus pais numa brincadeira, por exemplo? Eu tenho limites tipo, de quando parar, de quando não parar? Você vai falando isso para eles, né? Logo aos 4 anos, eles já sabem bem, nos 3 anos eles já sabem que precisa se limitar em algumas situações. Então, tudo que eles querem fazer, eles vão fazer muito, porque eles estão testando O toda a seu parte limite, né? motora, né? É uma coisa nova para eles. Então é a hora que você vai direcionar mais ainda, entendeu? Então a partir dos 3, você começa já com entendimento um pouco mais profundo com eles, não muito também, tá? Mas até os 3 anos não adianta falar muito, sabe? Explicar demais. Não tem esse repertório ainda para entender dele. Eles estão vivenciando a vida pela retina, pelo sensório motor, o que eu pego, o que eu ponho na boca, o que eu escuto, entendeu? Então, isso e pelo modelo parental do pai. Eles vão imitar o pai e a mãe. O pai e a mãe brigam muito, vão ser briguentos também. Vão começar a brincar brigando com as bonecas, por exemplo. Ah, já quero, entendeu? Já fica brigando com os próprios brinquedos. Então você já vê que já tem um modelo ali. Tá claro? Fala, Martinha. Seja bem-vinda, minha querida. A Marta aí com a gente também. Oi, Martinha, tudo bom? Beijo. É isso Obrigada. aí, cara. Depois a gente vai para sua cantoria mais à noite, tá, Martinha? Ô, Fred, qual é a pergunta do Rafa? Ele perguntou se, peraí, ele perguntou se você acha que a pandemia e a quarentena pode desencadear algum tipo de problema de saúde mental em pessoas que não têm e em crianças também? Pode, pode sim. Pode porque a iminência da morte é uma coisa muito grave. Porque, que nem eu estava te falando, né? Ele mexe com o inconsciente. As 3 formas de pensamento que eu te disse, que é o inconsciente com o intermediário com o consciente, é o que guarda a revelação do que eu não posso controlar, que realmente é o que? É a morte. Né? Eu não posso controlar nada, mas isso menos ainda, porque eu não sei de nada sobre isso. Então, isso fica lá no inconsciente, Fred, o tempo inteiro. E isso vira essas doenças que a gente tem da angústia, da depressão, do pânico, porque eles se Nossa, associam entendeu? Ele se associa a outras vivências não muito boas que você teve ao longo da sua vida. Então isso vai ficando mais forte. Então, assim, ô Rafa, a pergunta tua é bem interessante. Você pode não nascer com alguma patologia já logo de cara, mas se você tiver predisposição, o meio ambiente que você convive vai poder dar o start para isso vir sim. Por exemplo, agora, o meio ambiente diz o quê? A televisão que você assiste, o rádio que você ouve, isso é o meio ambiente que você vive. Fora os seus familiares que começam a conversar sobre isso, você também vai ter a mídia falando sobre várias questões. Então, isso também é o meio ambiente que você vive. Então, ele também pode provocar, sim, mais lesura na pessoa. Aí ele pode dar o gatilho. Poxa, nunca me senti mal, mas agora eu estou sentindo. Por quê? Porque agora você está testando toda a parte mental e estrutura afetiva e emocional tua, que é aonde você não pode lidar com ninguém, você não pode sair para disfarçar coisas que você sente, você não pode fazer um trabalho, porque a gente disfarça tudo isso no dia a dia, fazendo o quê? Namorando, trabalhando, sei lá, estudando. E aí, quando você para tudo isso, é que vem à tona realmente o cara que tem predisposição para problemas piores ou os que já têm. Aí não tem mais como segurar, Fred, ele vai revelar mesmo. é, né? Ó, o Ravix deu uma boa tarde para nós aqui e são abraços da Holanda. Abraço para você aqui, paulistas, viu, Ravix?
Ah, eu Sejam sei bem-vindos quem. todos por aqui. É, Legal. a Marta diz assim, Rose, aqui subiu. Você acha que haverá uma mudança de comportamento do humano pós-pandemia, pois vejo pelas ruas que muita gente não usa máscaras, por exemplo. Será que haverá um mundo novo realmente? Não, não, porque a gente está dentro de um sistema. O sistema que já deu o chip para a gente desde que nasce, Martinha. Desde que nasce, já nasce com chip. Você vê desde a escola até outros setores, a professora já fala assim, um exemplo, tá? Você não quer estudar, menino? Você quer ser o quê? Marceneiro igual o fulano de tal? Como se isso Ou então, fosse ou então igual seu pai, né? Isso, exatamente. Então, o chip você tem que estar no mercado de trabalho, você tem que disputar, você tem que ser agressivo, você tem que ser um monte de coisa, desde criança. A escola também não ajuda o cidadão a mudar. Ela ajuda a ferrar mais com ele, porque ela não tem a característica de desenvolver habilidade, coisa nenhuma. Ela tem tempo para tudo. Como que você vai com o tempo desenvolver uma habilidade? Não dá, entendeu? Então, 50 minutos para fazer uma atividade de uma determinada matéria. Daí acabou esse tempo, troca, vem outro cara. Ó, 10 minutos para acabar. Ó, 15. Como é que o cara vai criar? Ele precisa de tempo, precisa de paz, serenidade. Isso é uma coisa que não vai ter na escola. É nego falando na orelha dele, é a professora gritando, é o cara falando que tem tempo. A escola destrói o ser humano. Desculpa falar, mas é verdade. Nesse sentido, né? De criatividade, sim, ela destrói, infelizmente, né? Não tem fosse um outro tipo de escola que não fosse baseada no nosso sistema corporativo, aí diria que sim, que ok. Então, mas por que eu estou falando disso? Porque a escola está dentro do aparelho do Estado. Ela comanda isso. Até que conteúdos você tem que dar, são eles que vão ditar. Então, a hierarquia que vem de cima para baixo é o modelo parental que a gente tem, Fred. Sabia? Porque todo mundo precisa de um pai e de uma mãe. A gente viu isso desde o início, desde o nascimento. Então a gente procura isso em tudo inconscientemente, até na política. Mas Então e se quem já lá nasce separado, por exemplo? Quem nasce separado com o pai de um lado, a mãe de outro, ou não conhece o pai ou não conhece a mãe? Bom, a mãe também acontece de não mas conhecer. sempre vai ter alguém para cuidar de você. Aquela pessoa vai fazer o papel de pai e mãe, não tem jeito. A gente não Tá. consegue se descobrir disso, entende? Então, na política, a mesma coisa. A gente tem a ideia de que um presidente é tipo um pai, cuida de toda a nação. Embora a gente saiba que roube, que é corrupto, mas a gente tem esse modelo, entende? Estou dizendo pelo modelo. Então, Hum, então, vai ser em tudo. Quando a gente casa, a gente quer alguém que cuide da gente, entendeu? Como se fosse um pai ou uma mãe. Então, sempre você vai reproduzir isso, sempre, Fred. Não tem jeito de escapar. entendi. Felizmente. É um A, modelo que Mar- fica. Pode a falar. Marlica é que quando às vezes a gente fala, um fica mudo, porque quando você fala em cima do outro, ou eu falo em cima de você, ou você em cima de mim, fica o mudo para ser entendido. Não ficam os Tá. dois ao mesmo tempo, entende? A Marlica diz assim, a Aham. criança que aos 4 anos recebe uma correção e reage com violência e já precisa de intervenção médica? Correção oral? Depende, Má. Vou chamar de Má porque eu tenho essa intimidade, tá? Mas se você está sempre fazendo isso, não muda esse comportamento, sim, né? Pode ser que seja da personalidade da pessoa também. Você não sabe que modelo parental você teve ali. Por isso que a escola precisa fazer anamnese com a família, para saber como que é o discurso daquela família, se ele já tem agressividade na fala, né, nos gestos e tal. Se você sabe que o cara, a mãe ou o pai já são meio esquentados, já tem uma linguagem agressiva, então tudo bem, pode ser realmente uma personalidade que ali esteve associado com a genética desenvolvida também. Mesmo assim, é bom ter cuidado, tá? Porque isso pode ir mudando, né? Piorando, digo. Mas se uma criança não é agressiva, mas ela se torna e fica por um tempo, essa sim precisa realmente ser encaminhada mais do que qualquer outra, tá bom? Mas toda agressividade não é normal. Geralmente é porque a criança não sabe expressar afetividade. Quanto menos fala, pior é. Então, o autista severo
Por que que ele bate? Porque é o único tipo de linguagem que ele sabe falar. É assim que ele se comunica. Ele não fala, entendeu? Então ele vai bater, ele vai ser agressivo. Aí você fala, nossa, precisa de remédio. Precisa, é verdade. Porque ele vai ter a tendência de fazer isso com as pessoas. Porque ele não consegue falar. Então a fala é a primeira, é o primeiro diagnóstico que você tem que ver. Se a criança fala, se ela consegue ser clara no que ela quer, ótimo. Não tem por que ser agressiva. Se é porque o modelo parental está fazendo com que ela seja. Porque naturalmente não, tá? Então fica a dica aí. Agora, se ela não fala, aí já é uma outra questão que aí precisaria ver realmente com mais minuciosidade, tá? Eu não posso responder isso agora aqui porque eu precisaria estar investigando melhor. Mas não é normal ser muito agressivo, não, quando você fala, tá? Essa é a resposta que eu acho que tem que ser a que perdure aí. Pra gente que se comunica verbalmente, não. Não há necessidade disso. Tá, olha, tem essa questão toda do comportamento atual das escolas, onde em periferias a gente vê os professores apanhando dos alunos, enfim. E a gente via que né, nos anos 70, anos 80, que foi a época que a gente estudou, por exemplo, a gente não via nem de perto uma atitude como essa, né? É Então a verdade. tendência, o que você espera para frente? É que a coisa dê uma virada de 180 de novo e retome aos velhos princípios mais educados da coisa, ou você acha que a coisa vai degringolando, degringolando até um ponto insustentável? Ai, Fred, eu tô bem desestimulada da escola. Primeiro que ela é um aparelho do Estado, né? Ela tá inserida dentro de um contexto político, social e ideológico. Então, eu não sei se ela vai ter essa força de mudar, né? Segundo, os professores têm um perfil. Aliás, eles não têm perfil. Não tem uma cultura, entende? Aí muitos falam assim, ai, mas é porque eu ganho mal. Como é que você sabe me desenvolver? Professor precisa ser pesquisador. Não adianta. Você entrou nessa área, vai ter que se esfolar. Não tem esse negócio. Eu fui professora há 20 anos. 20 anos eu pesquisei coisas. Minhas aulas nunca eram iguais. Isso eu posso garantir aqui para vocês. Então, precisa ter vontade, precisa ter coragem. Muitas vezes meu salário não era bom, mas eu estava lá. Até que um dia eu realmente precisei mudar por outras questões, que nem foi de salário, foi por causa de mortes na minha família. Eu me senti vazia, o Fred sabe disso, que é meu irmão. Os nossos pais, quando faleceram, eu me senti oca e tinha que recomeçar para não ficar depressiva. Ou eu mudava de tudo na minha vida, ou eu morreria junto. Então eu larguei as aulas por causa disso e nunca mais voltei. E achei que foi melhor porque agora eu estou num outro setor que eu gosto muito, né? Que é o cérebro. Eu acho o cérebro fantástico. Gosto muito dele, apesar de que ele sabota a gente, mas, mas eu gosto dele, entende? É, Então é isso. Eu acho que não vai ter. Eu acho que as pessoas, Fred, elas só vão mudar quando elas têm a experiência. Quando a experiência está numa pessoa mais longe dela, ela não consegue entender que isso é real. Elas vivem na Matrix, entende? O tempo todo. É uhum. irreal, é uma tela. Parece que tem uma tela aqui, ó. O que eu vivo nunca vai chegar ao que o outro viveu. Eles veem na televisão. A televisão é um exemplo. A televisão é o que eu vejo no meu cérebro. Putz, aquela tela, dali para lá, é um outro mundo. Apesar de que eu acho que ele é real. Mas da tela para cá é uma outra realidade. Realmente a gente tem a televisão como quem fala o correto, só que não é isso aí, né? A gente está manipulado, né? Então, infelizmente, tem muita É. manipulação. Bom, isso é Então, verdade. a realidade do ser humano ela é bem feia mesmo. A gente não aprende assim tão fácil, não. E É, tem, inclusive, é, pode inclusive falar. a pergunta que eu faço também para quem a gente vai entrevistando todo dia aqui é a mesma praticamente. Quer dizer, será que o ser humano vai mudar depois de tudo isso? Será que ele realmente vai aprender que ele é muito mais do que só trabalhar, viver a vida maluca dele e voltar para casa e encontrar comida pronta, ou então, sei lá, que vida ele pode ter, mas será que os valores humanos vão poder ficar mais intrínsecos nele? Ele vai conseguir adquirir alguma coisa, algum plus nessa história toda?
ou vai simplesmente esperar passar a pandemia, achar que vai voltar ao mundo que era que ele tinha antes disso, né? Porque o mundo já mudou, não vai, nunca mais vai ser igual ao que a gente conheceu. A partir de hoje, depois da pandemia, nada mais vai ser como antes. Inclusive, porque se estuda, tem gente que fala, inclusive, que a possibilidade de termos vírus mais agressivos para o futuro é muito grande, com mais estragos. Então a pandemia pode se tornar uma rotina que a gente vai ter que encarar. Então imagine quantas pessoas vão ter que trabalhar a mente pra caramba para não se destruir, né? E não destruir a própria família, né? O convívio. Porque vai Sim, ser uma realidade dura, né? muitas realidades vão ser duras daqui para frente, principalmente a de trabalho, né? O cara que só faz, por exemplo, eu sou só personal trainer. Não, ele vai ter que ser nutricionista, ele vai ter que ser o personal, ele vai ter que levar bastante informação, ser um cara que tem uma exclusividade do que oferecer de serviço para você, né? Médico, mesma coisa. Eu sou só um médico clínico geral? Não. Eu vou passar para você todas as questões de como você fica imunizado, porque daqui para frente você vai precisar cada vez mais. Vou explicar para você, ele vai ter que perder tempo com aqueles pacientes que geralmente ele não olha nem na cara, senão ele não vai sobreviver. Exatamente. Então, as profissões elas vão mudar. Quem é mais tá numa pirâmide, mas lá embaixo, esses vão sentir mais, porque eles não têm preparo nenhum. Então, a pessoa sem preparo, sem cultura, e cultura que eu estou falando não é só de estudo, não, é de vivência, é de família, cultura familiar, cultura social, entendeu? Então, essas pessoas que não têm muito isso, elas vão sofrer muito, para elas vai ser muito complicado viver aqui. Mas eu ainda continuo achando isso daí, Fred. A gente que nasceu com uma índole, você precisa ter a índole para saber se questionar o quanto você precisa melhorar enquanto pessoa. Você está sempre fazendo isso desde que você é gente. Então você não adquiriu isso só agora, entende? Isso E alguém que tiver alguma pergunta para ela, por favor. Tá bom, pessoal? É que deu uma opa, hora, a live cai. não, qualquer hora vai cair de novo, mas a gente faz subir outra vez. A Fernanda tá falando alguma coisa? Não, né? Não, não. Tá. A sua amiga, ela até falou alguma coisa, mas a live não deu tempo que a gente de conseguir enxergar, conseguir ler, né? Mas se ela entrar Tá. aqui, a gente pergunta para ela o que ela achou de novo, né? E o Ravi A que entrou Marli, também. a Marliette, o nome dela real. Uhum. É que acho que ela colocou Ah, o nome lá. tá. Bom, a gente estava falando sobre isso, né? Eu Uhum. tenho, assim, quem quiser desenvolver a criatividade aí em casa, mesmo os adultos, viu? Eu acho que vocês podem fazer isso. Eu até estava falando isso numa outra live minha, sobre que coisas ficam melhores aí para que você possa desenvolver a criatividade nas pessoas, né? Então, eu vou pegar aqui o material e já vem. Um minuto só. Tá. E pessoal, quem tiver alguma dúvida aí, alguma curiosidade aí para querer saber da Roseli sobre a questão da neuropsicopedagogia, fiquem à vontade. Melhorou a iluminação, né? Melhorou. Mesmo. Ó, antes de eu falar sobre como desenvolver a criatividade para qualquer idade, é bom que vocês tenham um livro aí na casa de vocês, porque o ensino de educação infantil não tem professor de educação física, ele não tem essa necessidade, apesar de que eu acho que deveria, tá? Porque é a fase mais importante que você tem para desenvolver o motor. Motor, quando é ruim, criança tem bastante problema de aprender, tá? E essa parte cerebral conversa bastante com a parte motora. Então, se é muito atrapalhado, se tropeça muito, não tem noção ainda do espaço, já tendo 7 anos, pode contar que está com dificuldade na escola. Agora, vocês podem usar um livro chamado Exercícios, tá? De Educação Física. Eles vêm a partir de 6 anos, com várias dicas, olha. Vem por idade aqui do lado, tá vendo, ó? Hum, Então, assim, cada página você vai encontrar uma idade diferente, ó, e tem cores diferentes também, ó, já para dizer que idade que é. Então, por exemplo, aqui, ó, já é dos 8 aos 10, tá vendo, ó?
Onde está a idade? Aqui, ó. Olha. Ah, tá no cantinho aí. Ah, é verdade, de 9 a 10, é. Isso. E aí você tem várias sugestões do que fazer. Olha, ele é um livro muito interessante. Eu acho que os pais que têm mais de um filho podem ter, porque quando você está. Esse aqui são jogos mais coletivos, tá? São atividades que você pode fazer com. Até as escolas podem ter, que é um livro muito rico para poder desenvolver isso. Nos Uhum. bebês, nos bebês para recém-nascidos e para as mães aí de primeira viagem, eu indico esse livro que é super legal, tá? Que é Os 101 Alimentos. Eu gosto muito da Tatiana, que ela é muito ilustrativa. Olha que bonitinho. Depois eu Uhum. posso deixar tudo isso aí para você, Fred, colocar lá na... De qualquer forma, eu vou colocar isso no YouTube, lá no Tocando Oculto, e eu já coloco da forma certa, porque está invertido por causa da live aqui. Ah, entendi, tá bom. E aí tem sobre cada legume, sabe? Cada fruta, tá vendo? Aí descreve o que que faz, por que que é bacana e uma receita de como você pode fazer isso. Muitas vezes ele tem receita aqui também. Então, Hum, ele tem uma receitinha do lado, por exemplo, aqui, ó. Chega de mandioquinha, ó. Então ele vai fazer uma receita com a mandioquinha, tá vendo, ó? Não só hum, não só com ela sozinha, por exemplo, nem só amassadinha, você vai ter outras coisas para fazer com ela. Então ela dá essas ideias, entendeu? Agora, para a questão do adulto aí, para desenvolver a criatividade também, porque mesmo depois de adulto você pode continuar sendo estimulado, tá? Isso não depende da idade. Mas o legal é que você pode pegar uma revista mesmo, não precisa usar coisas que a gente usa no consultório. Você pode pegar, por exemplo, uma revista, recortar, tá vendo, ó? Recortar e que tenha algumas informações, tá? Então não pode ser uma figura ou uma paisagem muito xoxa que não tenha nada. Precisa ter elementos, né? Para você poder olhar, visualizar e aí você dá 30 segundos para a pessoa memorizar o que ela está vendo aqui, ó. O maior número de elementos que ela puder. E aí você vira e faz uma série de perguntas. Ah, essa figura tem pássaros? Ela vai falar sim ou não. sim, tem Tem 8 7. pássaros? Hã? Sim, sim, tem 7. Isso. Olha, Né? oi. Então, Tem ela céu azul? Tem. Tem prédio? Tem. tem Né? mar? Não, mas eu vou fazer outras perguntas também que podem te confundir. Então, é praia ou é campo? Tem um túnel ou é só uma passagem? Ah, tem guarda-sol? Tem navio? Tem carros, né? Então eu posso criar 10 perguntas para que você possa me responder. E se você acerta um número bacana delas, sinal de que você tem uma memória visual muito boa, né? E depois que você faz isso, você pode progredir para a gente juntar o quê? Mas pega um elemento aqui que você quiser, ou sei lá, tipos de pássaro, ou tipos de meio de transporte, e vocês podem fazer um jogo, né? Tipo, eu comprei um trem e você pode iniciar uma criação de histórias bem rápidas, mas entre os adultos, bem criativas, entende? Ah, eu comprei um trem e fui para, aí o outro continua. Ah, eu fui para Boston fazer tal coisa. Aí o outro continua. Eu comprei um trem, fui para Boston e fiz não sei o quê. Então vai sempre aumentando um elemento mais, mas vai repetindo também. Então você trabalha a memória e a criatividade ao mesmo tempo. Isso para adulto, tá? Uhum. Para criança não dá para fazer isso desse jeito, porque as frases são mais longas e tal, então não. Mas para os É, adultos dá. quem não tem Ah, muito tempo de fazer isso indo para o trabalho, por exemplo, pode de repente passar em frente a uma loja de sapato e fazer um teste, né? Vamos ver quantos sapatos eu consigo memorizar de uma vez só, no primeiro dia. Ele ou então passa e que dá uma tipos, olhada né? rápida. Ou então que É, tipo de aí no sapato. seguinte ele vai passar de novo por ali, aí ele vai ver se aquilo realmente tinha feito sentido. Pô, eu vi um vermelho, tem mesmo um vermelho ali, tem um azul, tem o preço é tal, não sei o quê. Tem que pegar o Sim. máximo de informação, né? É Mas para os legal. adultos é mais interessante, Fred, você desenvolver a memória fazendo caminhos diferentes, sabe?
E depois, quando você chega, você revê isso na mente. Por onde você passou? Aí você escreve, entende? Mas sempre caminhos Uhum. diferentes. Mas 2 semanas você usa um caminho, outras 2 você usa outro. Aí depois que você fizer esses exercícios, você começa a comparar qual é a via que te leva mais rápido, a que te leva mais devagar. Depois que você fez isso, você ainda progride. Poxa, mas será que lá tem doceria? Eu passei por alguma, não lembro. Então você vai fazendo sempre uma rememorização do lugar onde você passa, do que tem nesse lugar e como eu posso fazer esse caminho até certo ponto para ele também voltar para uma rota que eu preciso ir para outro lugar. Por exemplo, usar a mesma rota, mas indo para outros caminhos, que ele deve ter outras passagens, né, para você ir para outros lugares. Você pode utilizar eles também para tentar encontrar essa solução. Tá? Naquele caminho que eu faço, vai ter como eu ir para outros lugares. Vai ou não vai? Então você vai tentar. Tá? Se não tiver, tudo bem, mas é bom que você tente. Tá. E é uma coisa legal. E para você ter melhor oxigenação para os mais velhos, é legal você cruzar sempre a parte motora quando você vai fazer um exercício. Então, por exemplo, você vai, sei lá, fazer um exercício de respiração. Então, você pede para que eles coloquem a mão direita na narina esquerda e aperte o Hum. lóbulo da orelha inversa aqui, ó. Pede para fazer umas 6, 7 vezes, sabe? Depois você troca, tá? Aí você faz a mesma coisa invertida. Isso leva a bastante oxigenação, viu? É bom, estimula um Ah, pouco mais. é? E por que apertar a orelha? Porque você tem que cruzar os movimentos para o cérebro reconectar e refazer uma estrutura de novo. Ele não tem, Hum. ele está muito acostumado a fazer sempre do mesmo jeito. Então, quando você aciona outras formas de fazer as coisas que ele não está acostumado, ele dá um up. E nessas, ele também consegue ter uma revigor... ele fica revigorado, vamos dizer assim, entendeu? Então ele consegue estimular a tal ponto de você também acender a respiração que te leva mais. Esses trabalhos que você está falando aí também podem ajudar para não ter o Alzheimer tão cedo, né? Quer dizer, retardar então um pouco, de repente, do Alzheimer, de alguma capacidade neuronal que pode pegar lá na frente, não é? Exatamente. Ele vai. Tudo que você vai estimulando, Fred, você coloca. A pessoa vai ter, porque se ela tiver que ter Alzheimer, ela vai desenvolver em algum momento isso na vida dela, né? Hum. Infelizmente. Então é uma coisa bem cruel. Isso aí é genético também, não tem jeito. Mas se você puder, tudo que você puder estimular ao longo da tua vida, não vai ter a característica totalmente daquilo, entende? Então, por exemplo, se você estimula um autista desde os dos 3 anos, ele nunca vai ter aquele quadro de autismo 100%. Ele vai estar sempre camuflando isso, porque você estimulou a desenvolver outra coisa ali, entende? Então vai ser sempre mais brando, mais suave. A mesma coisa para o resto das Hum. outras doenças. Então, Que legal. precisa saber estimular. Na Bom, hora de legal, você Lia. Bom, agachar, ô Fred, só mais uma coisa. Na hora que você faz agachamento, né? Então você levanta, você respira. E você senta e você solta o ar. Você vai fazer o contrário. Você levanta e solta o ar. Senta e inspira. hum, Entendeu? Então, tudo que você vai trocando, você vai reconectando de outra forma. E isso é uma forma de você hum. estimular a memória, a atividade cerebral, viu? Muito bom. Tinha gente que falava, inclusive, para você escrever com as duas mãos, né? Isso também ajuda bastante. Ou você pode fazer uma coisa, vamos supor, você está acostumado a fazer com a mão direita, porque você é destro hoje. Então você faz essa atividade, essa coisa com essa mão hoje. Amanhã, se você Aham. puder fazer com essa aqui, também faça. Porque você vai Isso, continuar, exatamente. né? Muito Não bom, é digo só isso escrever, mesmo. não. Não digo só escrever, mas eu digo, de repente, você fazer uma atividade que use as mãos de formas diferentes, né? E aí o Comer, cérebro vai trabalhando. claro, com É, e, certeza. a, Escrever, e, comer, e a descascar. grande vantagem de você ser músico, por exemplo,
É que você é obrigado a trabalhar com os dois lados, né? Porque você tem que fazer a posição, depois tocar aqui, por exemplo, ou então, e vai invertendo, você tem que fazer o comando. E se você for cantar, você tem que ainda ter o comando da voz. E se você for baterista, você tem que usar a mão direita, a mão esquerda para direita, para esquerdo, voz também, se for cantar. Quer dizer, a questão de ser música é legal porque trabalha o cérebro num todo, né? Conexão Mas o completa, né? músico, Fred, é diferente. Ele é um É? ser diferenciado, claro. Quando você está tocando, se você pega uma tomografia, por exemplo, de quem toca e de quem só ouve, é bem diferente naquele momento. O cérebro de quem toca, ele está todo conectado e os neurotransmissores, eles funcionam perfeitamente. Então, os hemisférios direito e esquerdo, eles estão em constante atividade, todo ele. Hum. Ele fica muito bonito porque os sinais elétricos parece que são um monte de fogo, né? Então Fica eles tudo ficam iluminado, né? isso. Então eles se acendem bastante. Então quer dizer que Agora, quem o músico é um ser iluminado, então. mais ou menos. Eu acho que Pelo menos é, na viu? foto é, né? Pelo menos na foto a gente pode dizer, né? Não, mas acho que a gente consegue pensar diferente, ver diferente, justamente por causa dessa facilidade de conectores, né? Entre os dois Então, hemisférios. a criança Coisa sendo que utilizada, uma criança sendo potencializada desde pequena para isso, de repente pode ser um grande benefício para ela, né? claro, mas A sem ter dúvida, música, estudar muito. música. Muito bom. Uma coisa interessante é que a gente fala sempre, né? Fala, mas por que que o autista gosta tanto de música, né? Porque a música, ela é previsível, apesar de que quem faz não é previsível, né? Quem cria é uma coisa, mas a música estando pronta e gravada, ela é previsível, ela vai estar sempre daquele jeito, ele vai poder decorar, brincar, pular, ele sabe qual hora que vai mudar a bateria, que hora, então ele é previsível. Não tem aquela coisa de falar, nossa, não é igual a cara do meu pai, cada hora tem uma expressão e é difícil para ler, entende? Então, ela para eles, ela é algo que se pode controlar, que na verdade é uma entre 1 milhão de coisas que eles não podem. Então, eles gostam da música porque sim, porque ela tem essa previsão para eles, entende? Legal. Então, Ó, a Marta falou aqui, ó. Sim, o cérebro do músico tem partes maiores como o corpo caloso, por exemplo. E a gente falou isso na nossa live, né, Martinha? Uma vez é também. mesmo, é Na verdade, semana eu lembro passada. disso. Então, É, a mas gente além foi disso, falando. esse processo de conexão é muito forte, é muito bom e, infelizmente, poucas coisas na vida fazem com que o seu cérebro fazer isso. E uma delas é a música, né? Então quem toca, sim, tem uma probabilidade maior de desenvolver maior inteligência, intelecto e tudo mais. Formas de percepção visual, principalmente auditiva, né? E, e sim, a coordenação motora, a lógica. Então o cara fica uma pessoa completa, porque a lógica trabalha, memória de trabalho, criatividade também. E É assim como verdade. ela também trabalha as outras questões sem dissociação, entende? A Marta É um... completou aqui, ó. A neurociência já provou isso por meio da tomografia e ressonância magnética. É isso aí, Martinha. Provou mesmo. É verdade. Eu vi fotos, inclusive. Isso, então, olhem mesmo, são fotos bem interessantes, viu? E os sinais elétricos também, eles são muito bonitos. Aliás, eles lembram bem quando o satélite está lá de cima olhando aqui para a Terra, né? Acho que a gente sempre, não sei quem é que nos fez, mas tem uma imagem semelhante. Eu acho que quando falam imagem e semelhança de Deus, não é necessariamente nessa ordem, né? Seria na ordem do que você pode visualizar de cima para baixo. É muito parecido, parece um espelho, né? Com o que É acontece bacana. dentro e com o que está fora. Então é bem interessante. É, eu fico pensando sobre uma analogia do criador com a criatura. Se a mente é o grande é, propulsor, né? Porque ele proporciona tudo. Você pensa primeiro para depois você sentir, depois você agir, né? Pela lógica, né? Você vai fazendo essa etapa. Quer É dizer, como é que seria a verdade. mente pensante do criador bom, eu não vou nem falar, entrar no assunto dos modelos que a gente acaba criando e acaba se pegando a detalhes, né? Mas eu estou dizendo assim, como é que é a parte estrutural de um pensamento, conexão pensamento. Quer dizer, você fica escrava, muitas vezes, se você não destrói aquele modelo, aquela concepção, você fica enraizada, envelhece naquilo e não descobre. Quando você desfoca aquilo lá, que já não é mais problema para você, você cria novas aberturas, novos horizontes ali.
Então você pode estar sempre se renovando. Se você desfocar do padrão antigo e focar um novo padrão e achar que aquilo pode ser legal, você nunca vai envelhecer. É Porque verdade, tudo eu também está o acho tempo isso. todo se conhecendo, né? Está todo o O tempo se tempo todo conhecendo. se conhecendo. A gente nunca se conhece o suficiente. Por isso que precisa passar por várias vivências. Gente, ninguém desenvolve os hormônios que são específicos para determinadas coisas estando sozinho em casa. Não adianta. Não, não vai fazer isso. Então, por isso que a gente fala que não adianta ficar usando só a tecnologia. A tecnologia não vai fazer milagre, ela não vai substituir esse tete a tete que a gente tem ao vivo, né? Então, quando você está ao vivo, você tem a troca do cheiro, e isso vai aguçar certos hormônios a trabalharem melhor. Você vai conhecer melhor o outro, porque ele vai ter empatia ou não por você, É simpatia verdade. também, não é? Então, assim, por isso que a gente diz que as pessoas precisam sair de casa mais, nesse momento, não sei, lógico que é complicado, mas fora isso, sempre tem um motivo para não saírem, né? Parece que é uma coisa incrível. Principalmente quem mora em apartamento. Ah, não saio porque eu estou trabalhando e eu não tenho tempo, chego cansado, então eu não vou fazer. Quando tem filho, ah, não, não vou levar ele hoje porque hoje eu estou morta, então, ah, hoje não. Amanhã não, também não. Ah, não sei quem são meus vizinhos. Então, assim, não passa a vida toda na mesmice, no trabalho só que ele vai trocar alguma experiência hormonal ali, porque é a única forma de conviver. E com a família dele. Fora isso, não. Então, isso é muito pobre para o ser humano. Ele precisa conhecer outros tipos de comportamento dos outros, né? Para saber. Porque a gente, infelizmente, tem uma ideia de padrão das coisas. Então, como é que eu vou saber? Como é que você enfrenta tal problema se eu nunca fui lá me relacionar com você? Eu vou aprender só com aqueles dois grupos que eu mantenho. E talvez isso seja muito pouco. Por isso que quando eu falo para você que o professor não tem perfil, é que muitas vezes ele tem poucas pessoas com as quais ele convive. E ele precisa se abrir, viajar, conhecer gente nova. Não só ele, todos nós. Culturas, tudo, né? Isso, mas todo mundo precisa dessa necessidade. Isso precisa ser um hábito para que ele possa realmente olhar para ele e falar: nossa, eu estou constituído de A, X e Z, mas eu preciso do B, C, D, L, M, N, O. Então ele vai se construindo aí. É, eu acho que essa questão até de se autoanalisar para depois saber o que está faltando, nem todo mundo consegue fazer. Até porque nem todo mundo sabe que tá em falta com as coisas, né? Mas olha, só completando o que a Marta também falou aqui, ela falou: a neurociência ainda não consegue explicar como o músico executa tão bem um instrumento. Isso ainda não conseguem explicar. Depois continua: o cérebro do músico é diferente em tudo, coisas do Criador. É verdade, né, Martinha? E aí também continua aqui: o autoconhecimento é para a vida inteira, sim. Temos que nos jogar no mundo e viver as mais variadas experiências, como dizia Sartre. Se jogue no mundo. A Martinha está inspirada hoje, hein, Martinha? Repertório de vida, que beleza. É isso aí. Mas Aqui a a gente também tem neurociência mais. explica muita coisa, Fred. Aliás, a ciência como um todo não explica algumas partes do cérebro ainda. Eles acham que você tem uma amígdala, que eles não sabem ainda qual é, na verdade eles estão estudando ainda, para saber aonde que está aquela força vital do ser humano, que quando você está em coma, já no processo de pré-morte, você acorda do nada, você quer comer e você tem um milagre, entendeu? Hum, Então, essa parte, essa energia vital vem da onde? Qual é o circuito? Qual é o gene? O que que é que acontece com as células? Eles não sabem te falar ainda, mas é, eles sabem que eu tem. eu estava lendo, né? Até falo isso aqui sempre nas lives, que eu estava lendo, os cientistas russos descobriram que 90% do DNA é uma internet biológica. Eles achavam que era lixo, que não tinha nada, não tinha serventia de nada. Aí, no Nossa, entanto, provaram o que a gente já sabe hoje, que se você faz uso de repertório musical, de textos, de palavras de poder, empoderamento, não sei o quê, você pode conectar tudo isso como um processamento mental, né? Você faz uma reprogramação daquilo, e aquilo fica em sim. você, nas células, quer dizer, você vive e respirando aquilo. Por isso que o que a gente vê que é tão nocivo na mídia hoje em dia, porque eles gostam de intoxicar o sujeito ali, matar o sujeito todo dia um pouco mais. Falando sobre o coronavírus e o escambau A4, e Isso. aí, não é?
E aí fica intoxicando o sujeito não sabe o que tem por trás, mas tem um grande lixo tóxico ali todo dia sendo ingerido. E se você tem a Ah, capacidade de reprogramação mental da coisa, você com o seu potencial pode reprogramar isso, né? pode. Só o fato de você falar assim, olha, é o que eu falei para as pessoas, eu não estou mais ouvindo essas matérias ou esse tipo de jornalismo que fica falando, olha, hoje morreram mais 200, amanhã vão morrer mais 300. Eu não estou mais ouvindo isso, porque eu não quero que isso fique processado na minha mente. Depois de um determinado número de vezes que seu cérebro pensa isso por dia, ele internaliza como verdade, você sabe, né? É Você verdade, tem razão. você tem um número de vezes para pensar sobre aquilo. Passando daquele limite, se eu não me engano, são 25 vezes que você pode pensar. Eu não Acho que é sei, 21, acho que é 21. eu não Que lembro se torna exatamente. automático, se torna automático, é. Isso, exatamente. Então, depois que passou no gânglio basal, acabou, sabe? Aí ele vira realmente uma verdade para você e você, de forma que eu peguei, eu vou morrer. Você não sabe qual é a forma que seu corpo vai te responder. Se realmente é com uma quase morte ou se é uma experiência muito ruim. Mas provavelmente vai estar ligado aí sim. Você vai adoecer mais mentalmente falando e vai puxar isso para você do que necessariamente se você tiver pego o mesmo vírus, né? E isso Exatamente. não só com vírus, não, com tudo, eu acho, né? Então você fala, não, é que quem tem mais isso é o depressivo, né? Ele tem uns apagões nas imagens tomográficas que te revelam que o cérebro dele não está em uma boa conexão, sabe, Fred? Não tem. Então ela é bem deficitária. Por isso que você fala assim, olha, eu vou fazer um jantar lá em casa, eu quero que vocês vão. Aí no meio tem um depressivo, ele vai arrumar tantos motivos quantos forem necessários para ele falar para ele mesmo que não vai ser bom ele ir. Então primeiro vem a coisa bem negativa, depois não vem mais nada. Então ele vai pensar, ah, eu vou na casa do Fred, ah não, mas eu posso sofrer um acidente no caminho. Ah, mas pode não ser legal, as pessoas podem não me aceitar, nem todas estão lá, eu não sei o que vou conversar também, tô meio sem assunto. Ah, vão reparar que eu tô para baixo, ah, melhor eu não ir. Então ele vai Ou ter. então, Ah, ou então ele vai arranjar um sol. Ah, hoje está muito sol, está muito quente, hoje eu não vou. Ou então está chovendo é porque tem chuva. Se tem vento é porque tem vento. Então ele sempre vai colocar algum empecilho, mesmo que não exista, para classificar isso, né? ele vai, na verdade, sempre relacionar com ele, entende? É difícil falar só do tempo, por exemplo, mas pode ser também um gatilho. Mas o que vem primeiro para ele é sobre ele mesmo. Então, posso sofrer um acidente, eu posso não ser aceito, eu. Hum, Então, aí ele começa a desmotivar. Aí ele se desmotiva, o processo está seguro. Por quê? Porque ele se acomodou no que está confortável. Confortável é o que ele controla. O que ele não controla, ele não é confortável. Entendeu? Então, o seu comportamento eu não posso controlar, a sua forma de me olhar eu não posso controlar. E isso tudo vai me dando respostas que eu não quero ter, que pode ser de rejeição, mais, né, ou menos, não sei, que pode ser de contestação. E isso é uma coisa que ele não sabe lidar. Então, tem um monte de coisas. Veja que capas, né? Tem um monte de coisas que fazem que o cara fique na mesma. Por quê? Porque ele não consegue controlar o que vem de fora. Então tá ali, tá legal, então beleza, deixa assim mesmo, tá bom assim. Então, o cérebro dele mesmo se capacita para isso, entende? Por isso que, que tem esses apagões também, tudo isso que eu tô te falando, para ficar mais acelerado, mais lerdo, entende? hum. Então é um processo que ele vem vindo, já não é de um simples período, já é bem maior que isso, mas geralmente ele por uma questão também genética, mas também pelo ambiente, desenvolveu isso cada vez mais e não tratou nunca, né? Então ele começou tendo uma ansiedade que também tem a ver com essa coisa do controle. Não posso controlar, então eu fico ansioso, né? Por quê? Porque tem uma série de coisas que eu não quero lidar. Com o descontrole, eu vou ter que bater de frente. Não sei se estou preparado para isso. Geralmente não estou, porque estou ansioso. Então ele não tem respostas, não tem. Por isso que eu digo que para fazer qualquer atividade, você tem que baixar a ansiedade.
fazendo aquela meditação lá, que eu te falei. Tem gente que se mata na academia, Fred. Tem gente que vai todo dia, fica várias horas. Eu vejo como um absurdo isso daí. Mas E é assim, é o tempo todo, é maçante demais, e não tem outra atividade. Só pensa em academia, só toma líquidos para manter o corpo, para manter a saúde. Tudo bem, é importante manter a saúde. Mas tem gente que está focada só naquilo, não tem outra vida. A vida dele particular é só aquela lá, né? Mas que os mas outros é não lá, importam. mas é o único lugar onde ele tem maior produção de ocitocina, por exemplo. Aí deixa ele com bem-estar. Aí ele costuma achar que aquele lugar é o único que proporciona isso, porque fora dali ele não tem muito isso. Mas lá ele produziu mais, lógico, ele fica várias horas lá, ele vai produzir mesmo. Apesar de que isso tem um Ah, limite. tá. Depois de um limite de horas ele não fabrica mais, porque tem uma fábrica, uma fábrica sem limites, não dá, né? Então você tem uma quantidade por dia para fazer isso. É a mesma coisa a Tá. droga, Fred, a droga sintética, só para terminar. Por que que você fica viciado? Você vicia porque o teu organismo ele produz a sensação de bem-estar. Só que ele faz em quantidades para você, que vão te dar benefício. Não vai fazer nem mais nem menos, ele vai fazer o que você precisa. As pessoas não sabem lidar com isso, porque acham que é pouco. Então, só que elas não pensam nisso racionalmente, ela é inconsciente. Então, o que que elas fazem? Poxa, eu estou com perturbação mental ainda, cara, eu não consigo parar de pensar em tal coisa, e para mim isso é muito ruim. Aí, ele vai buscar um sintético, ou um farmacológico, vai. Aí ele busca o Uhum. remédio, fica tranquilo, mas isso, depois de um tempo, isso fica pouco. Aí ele quer mais, então ele vai começar a buscar a ilícita. Então ele vai começar, sei lá, a cheirar uma cocaína. Toda hora que você põe isso para dentro, o seu cérebro para de fabricar dele, porque senão você pode ter um derrame, um infarto. Hum, Então aí ele para, ele fala para você, ó, eu vou parar porque você está me dando, então eu não preciso mais produzir. Então você me dá. E aí o cara já linkou e falou para o cérebro automaticamente que ele não precisa mais fabricar isso, porque ele está pondo toda hora. Então ele parou de produzir. Por isso que vem o vício, porque quando você não tá com a farofa, né, a farinha cheirando, ele vai falar para você, ó, mas e aí, eu não vou produzir. E aí, então vai lá buscar, porque agora eu já entendi que eu não preciso mais produzir. Então você tem que me dar. hum, Então aí vem a abstinência, quando ele tem que fazer o cérebro de novo entender que ele que tem que fabricar, não é a droga que tem que te dar. E aí, hum. nessas, ele pode ter recaída, porque aí ele já sentiu que a droga é gostosa, porque a droga é boa, vamos falar a verdade. Se não fosse boa, ninguém usava. Só que ela causa malefícios, né? Isso é notório. Então, é uma coisa que a pessoa precisa saber. É gostoso de usar naquele momento? Deve ser, senão nem tanta gente usaria. Mas isso não pode ser uma fuga, né? As pessoas precisam aprender a resolver o conflito. E se tem uma patologia também que vai ter uma fuga na droga, porque tem isso, então você precisa tratar com remédios mais específicos para que você não venha a precisar de subterfúgios como esse, entende? Entendi. Então a Bom, questão a do gente, vício é muito é terrível. interessante essa colocação aí. A Marta então colocou: Jean Paul Sartre é um dos meus filósofos que admiro e sigo. Nosso cérebro é fantástico. O homem ainda não conseguiu fazer uma máquina igual. Espero que não consigam porque estarão brincando de ser Deus. Se bem que a gente já brincou faz tempo disso, né? A gente Já agora tem, criou né? um vírus em laboratório aí que está fazendo um grande estrago pelo mundo afora. Aí a Marta continua: eles não conseguem colocar as emoções humanas numa máquina. E nós somos regidos pelas emoções. Tomamos decisões por meio delas também, não só pela racionalidade. Rose Mas disse que uma. eu entendi, só uma colocação, mas o homem já está querendo descobrir também como a afetividade funciona para colocar em robôs, já fazem Eu já vi clones. também. Clones não foram aceitos, você sabe, né? Ele foi vetado, porque senão isso sim vai perder o controle da humanidade, né? Então eles vetaram que você possa fazer um clone do Fred, da Roseli, da Marta. Não pode. Isso é proibido mesmo. Mas eles sabem fazer, entende? E a Uhum. partir disso também fazem outras coisas, né? Isso é tudo. Veja que são modelos que você vai tendo para se inspirar no que já existe
transmuta para outros que você pode inventar. E eu acho que isso nunca vai parar. À medida que você conhece mais a genética e as questões celulares, você pode fazer o que você quiser, Fred. Infelizmente. É verdade. A gente já conseguiu perceber agora com esse vírus aí. Que é de Então, laboratório essa porra. e a gente está Ó, sempre refém, né, daqui para frente. tá sim. Eu acho que isso aí é só o começo, né? O que ainda vem pela frente aí, a coisa é feia mesmo. Bom, aqui Ai, tem a Marta dizendo também aqui, Rose disse uma coisa real, o ser humano só muda quando sente na pele. O isso. behaviorismo é a corrente da psicologia que explica isso. Então, ó, Exato. pessoal, né? Obrigado a Claudinha por também estar por aqui, a Rejane também colocando suas participações aqui. A gente nem conseguiu falar muito do que vocês colocaram, porque senão o raciocínio acabaria ficando comprometido, né, da conversa aqui, né? Mas, Lia, foi muito bacana essa nossa conversa. Ó, já deve ter o quê? Quase 2 horas de conversa, Nossa, nem né? sei que horas são. Já são, não sei também quanto tempo está aqui, mas deve ter pelo menos 1 hora e meia deve ter já. Já. Agora, você quer deixar o teu contato para a pessoa que quiser te achar? É interessante Claro. porque para consultas, né? É interessante para a pessoa também te achar nas redes sociais Sim, por aí. Diga lá. tá certo. Pessoal, quem quiser meus contatos, eu respondo também via WhatsApp, viu? Abro também o vídeo em casos mais graves, assim, só para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Por exemplo, tem crianças que estão muito ansiosas por causa dessa questão do vírus, que nem eu falei para o Fred no início, e eles perguntam para mim, né, de, ai, olha, se eu vou morrer, para onde eu vou, como é que é lá e tal. Então, essas questões assim, às vezes os pais não sabem lidar, eles começam a me perguntar, eu também abro a câmera para isso, tá? Se vocês precisarem muito, não tem problema. Mas os meus contatos são o 011 984. Não, esse é o telefone antigo. Nossa, desculpa, gente. É 94706 2637, tá? E o fixo é 3742 4710, tá? Terapias da aprendizagem.blogspot.com. Então, lá também tem algumas informações já, mas eu preciso fazer uma série de ajustes lá, tá? Já me perdoem, mas logo, logo ele vai estar melhor do que está agora. Tá bom. Tá bom? E Olha, foi música, bacana o nosso papo, hein? estudem música, pratiquem, porque ela realmente é a construtora melhor que a gente tem do cérebro. Eu e o Fred, a gente já faz aí algumas coisas nesse nível e por Já isso que... faz tempo. Exatamente, muito bom. Olha, foi Obrigada, bacana o Fred. papo esclarecedor, imagina. E acho que aí depende das pessoas agora também procurarem entender melhor o cérebro e saber que temos um inimigo oculto ou temos um grande aliado. Depende do que se faz com ele, né? É verdade, tem, depende. Mas Bom, eu quero te Martinha. agradecer pela oportunidade, viu? Obrigada, acho que Uhum. foi bem bacana falar aqui com você também. Faz tempo que a gente está cobrando de você vir aí. E da outra vez Verdade. você coloca já um fone também, porque fica melhor o som, porque o som fica com alguma defasagem aí, né? Bom, Tá. pessoal, então obrigado por vocês estarem conectados aqui conosco. Obrigado, Lia. Um beijo a todos vocês, então. Valeu. E até outra vez, Obrigada então, a gente. todos. Obrigada a todos. Tchau, tchau. Valeu, gente.